Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, palavra de Deus, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui a nossa leitura. Eu vivenciei uma cena muito feia, muito triste, alguns meses atrás. Eu fui buscar a Leptaria, o Doriol, e eles pediram que eu passasse uma pastelaria com eles, e eu passei uma pastelaria que é em São João, bem ali, naquele miolo do São João, em frente à igreja, pracinha da igreja. E eles estavam sentados na mesa comendo pastel, que a gente pediu, e não tinha cadeira, né, o horário bem cheio, eu estava de pé do lado, e eu vi passar pela porta um homem, né, com o corpo alterado para a mulher, para vestir, com uma faca bem grande esse homem. Então, eu já sabia que alguma coisa estava muito errada. E eu fui para a porta, em vez para ficarem quietinhos, mesmo se tivesse confusão, para ficar quieto, fui para a porta. E logo em seguida começou uma confusão. 2 comércios à frente de um bar, onde aquele sujeito entrou em luta corporal com um homem. Coisa feia. Violência, né, e a forma de tudo aquilo que estava ali. Né, as roupas se rasgaram, ou tudo aquela situação toda exposta, constrangedora, a briga, o sangue, coisa horrorosa. O mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive. Esse mundo que a gente vive acusa os cristãos de homofóbicos. Acusa pessoas que se reúnem dominicalmente, ouvem a palavra de Deus, confiam em Cristo, amam a Cristo, trabalham, cuidam das suas famílias, desejam o bem dos outros, pregam por amor à alma dos outros sobre seus pecados. E essas pessoas são acusadas de homofóbicas. Enquanto quem realmente atua com violência são as pessoas que estão no mundo, entregues a prazeres, a paixões, a toda sorte de malícia e maldade. Distorção. Regimes de governo
especialmente de esquerda, por exemplo, têm sido assim, grandes atores nas últimas décadas da história em promover violência contra determinados grupos de pessoas, inclusive homossexuais. É só você resgatar, por exemplo, a história de Che Guevara, um homem homofóbico, violento, a União Soviética, países islâmicos hoje, Irã, mas são os cristãos que são anunciados como homofóbicos. Onde que a gente vive? Além disso, no mundo que a gente vive, existe uma ilusão de que nós precisamos construir convenções sociais. Nós precisamos construir a sociedade para que a sociedade aprenda a respeitar as diferenças. Você vê isso o tempo todo hoje nas campanhas, nos anúncios, na televisão, nas escolas, na universidade, as plaquinhas, respeite as diferenças. E a ilusão é que você precisa conseguir admitir uma série de convenções sociais onde as pessoas concordem com determinadas coisas para que nós possamos viver em paz e vai ficar tudo bem. E é uma mentira, uma ilusão, um erro. O problema do homem não é com o outro. O problema real do ser humano é com Deus, o seu Criador. Esse é o problema. Nós estamos estudando aí a Epístola de Paulo aos Romanos, onde Paulo vai apresentar o Evangelho para as pessoas, e eu disse para os irmãos que aí no versículo 16 e 17, o apóstolo, ele meio que dá aí o tema da sua epístola, quando ele fala que não se envergonha do Evangelho para o poder de Deus para a salvação. E é importante a gente então perguntar, mas por que salvação? E é o que ele começa a explicar a partir do versículo número 18, que nós começamos a estudar na semana passada, onde ele vai dizer para nós ali que existe um estado de perdição da humanidade. Tanto judeus quanto gentios. Capítulo 1, versículo 18 em diante, capítulo 2 até o capítulo 3, onde ele vai dizer ali, olha, concluímos que todos estão sob o pecado. Então existe um estado de perdição da humanidade. Paulo vai nos mostrar, através desse ensino, que existe uma obrigação moral da humanidade e que a humanidade então falha diante dos deveres naturais a partir da realidade que existe um Deus que é seu Criador, santo e justo. Então o homem ele está sob a ira de Deus, e é isso que ele anuncia no versículo de número 18. Então o homem precisa de salvação porque ele está em pecado, por causa do pecado ele está sob a ira de Deus, e ele precisa de salvação, uma salvação que ele não consegue fazer por si mesmo. E é por isso que a solução é o Evangelho. O versículo de número 17, ele diz assim, visto que a justiça de Deus revela o Evangelho de fé em fé. Eu disse então aos irmãos que as palavras do versículo 18 ao 32, elas cumpriam, em primeiro lugar, o propósito de explicar por que o ser humano precisa de salvação, e elas cumprem também o propósito de explicar as consequências da rejeição do conhecimento de Deus e sua condição, a condição final do homem por causa do juízo de Deus. Então essas são as coisas que nós vamos focar hoje, as consequências do ser humano ao rejeitar, ao desprezar o conhecimento de Deus. Então vamos olhar aqui para o texto. Eu vou começar desde o versículo 18 para tentar assim, explanar toda a argumentação que a Bíblia está aqui apresentando. Versículo de número 18, ele nos diz então que a ira de Deus se revela do céu. Mas como que a ira de Deus se revela no céu? Observe que ele fala assim, se revela. É uma realidade, é um fato. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Ou seja, essa ação dos homens agora. Os homens estão detendo a verdade pela injustiça, ao mesmo tempo a ira de Deus se revela no céu. Como assim? Por que agora? Como que a gente encontra essa revelação da ira de Deus? Nós vamos encontrar no versículo 23, ele vai responder a isso. Mas antes ele fala do motivo. Por que Deus está irado? No final do versículo 18 ele diz que os homens detêm a verdade pela injustiça, ou seja, o pecado é apontado. O ponto é que o ser humano suprime a verdade de Deus para abraçar a mentira, aquilo que é injusto. E ele vai dizer que essa verdade, no versículo 19, ela está manifesta na natureza. O conhecimento de Deus está manifesto na natureza. Versículo 20, se manifesta na criação. Por isso pode ser percebido pelo ser humano. Não é algo
que coloca o homem sob desculpa, com um subterfúgio diante de Deus. Não, isso está impresso na criação, de modo que o homem é culpado. Deus não está tratando com pessoas inocentes. Deus, quando se ira, Deus, quando julga o ser humano, Deus, quando permite que nós passemos por sofrimento aqui nesse mundo, que a humanidade sofra aqui nesse mundo, Deus não está tratando com inocentes, Ele está tratando com pessoas culpadas. É isso que Paulo está aqui nos dizendo. Versículo de número 21, ele vai descrever essa culpa de uma maneira mais clara. Qual era o dever moral do ser humano, então, diante de Deus? Ele vai dizer no versículo 21 duas coisas básicas. Que o homem deveria glorificar a Deus e dar graças a Deus. Ou seja, o ser humano devia cumprir aquilo para o qual ele foi criado, que é reconhecer o seu Criador, adorar e servir o seu Criador, e na sua vida como criatura perceber todas as bênçãos, tudo que ele tem é em razão da ação, da bondade de Deus para com ele, então ele deveria dar graças a Deus. Isso é o básico, esse é o dever moral fundamental do ser humano como criatura de Deus. Mas o homem não faz isso. Ao invés do homem fazer isso, ele sufoca essa verdade e abraça injustiça. E o texto nos diz que o homem se apega a raciocínios nulos, tolos, que obscurecem o seu coração. Então ele começa a inventar uma série de declarações falaciosas, mentirosas, pelas quais ele se justifica para negar, render-se ao seu Criador. O texto vai nos dizer que eles também se voltam para a idolatria. Eles criam deuses falsos, eles reconhecem esses deuses criados por si mesmos e se devotam a esses deuses, mas não ao Deus verdadeiro, porque esses deuses são expressão da sua própria pecaminosidade. Existe na realidade da devoção a esses deuses uma tolerância às mazelas, aos maus-feitos, aos prazeres mundanos que os homens querem viver e vivem aqui nesse mundo. Então os homens se voltam para a idolatria, cometem o que ele chama de loucura. Quais são então as consequências disso? De rejeitar, de desprezar o conhecimento de Deus, de abraçar mentiras como a idolatria, ideias, raciocínios nulos ante Deus. Quais são as consequências disso? É o que ele apresenta então. Versículo número 24, eu quero que você observe algumas expressões aí no texto. O texto diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Serve essa expressão, Deus entregou. Por isso, ou seja, existe aqui uma relação de causa e consequência. Porque o homem fez isso, ele deixou de reconhecer a verdade, ele sufocou a verdade, abraçou a mentira, criou raciocínios nulos para não se devotar a Deus, não render glória a Deus, criou idolatria para não servir ao Deus verdadeiro. Deus entrega o homem. Olha o 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Deus entrega de novo o ser humano. Versículo 28, nós encontramos também o mesmo tipo de declaração. Causa e consequência. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada. Então essas expressões aqui nos versículos 24, 25 e 28, irmãos, elas apontam para a reação de Deus ao ser humano que rejeita o seu conhecimento, que nega o seu dever moral básico, que deveria ser de adorá-lo, de glorificá-lo, de submeter ao seu Criador, de viver de acordo com a sua vontade, e que então busca mentiras e abraça essas mentiras para justificar a sua conduta e sua postura de rebelião. É isso que a palavra de Deus está aqui nos dizendo. Deus entrega a pessoa a determinadas condições que são o juiz de Deus e que acarretam sobre elas já sofrimentos, desonras, angústias, conflitos. Vamos então olhar aqui os blocos agora inteiros. Olha comigo o versículo 22 do capítulo 1. A Bíblia diz assim: inculcando os circuncidados, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então a ideia é: o homem mudou a glória de Deus, trocou pela idolatria, fizeram imagens corruptíveis, fizeram deuses à semelhança de imagens corruptíveis, foram entregues à imundícia e sofrem.
desonram seus corpos. São as consequências. Olha o versículo 25 ao 27, o bloco. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Porque o homem mudou a verdade de Deus em mentira e serviu a criatura. Qual que é a consequência? 28. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, marcadas pela vergonha, por aquilo que é desonroso. O texto diz também qual é o sofrimento que está atrelado a isso. O texto diz lá no final do versículo 27, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, Deus entrega a determinada situação que acarreta ao ser humano um sofrimento, recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro. Consequências. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Olha o versículo 28. Esse bloco, do 28 ao 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, porque o homem desprezou o conhecimento de Deus, o que aconteceu? Foram entregues a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, o homem começa a fazer um monte de coisas que não deveriam ser feitas, que não deveriam existir na nossa conduta, na nossa interação uns com os outros, na nossa vida nesse mundo. Mas o homem entregue, ele passa a fazer uma série de coisas que trazem males, que causam sofrimento, que causam dor. E ele então vai fazer aí uma lista de vícios e conflitos que mentes inclinadas para a maldade produzem a experiência do ser humano nesse mundo. O texto diz aí: cheios de toda maldade, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Toda a experiência da dor do ser humano está aqui. Por que existe esse sofrimento no mundo? Essa é uma pergunta que tantas pessoas fazem. Porque o mundo está sob a ira de Deus. Isso é uma manifestação do juízo de Deus. Deus entrega o homem a essas coisas. E o homem, vivendo a disposição da sua mente, ele cria exatamente esse tipo de experiência. Produz dor e sofrimento. E isso é o retrato da vida humana, da história da humanidade. Olha o 32. Ele adiciona algo, que é a dureza dos corações. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí ele fecha dizendo ainda assim: olha, ninguém é inocente. Eles sabem a sentença de Deus. A humanidade sabe disso. A sentença é a condenação, a morte. Vou falar mais sobre isso, não é a morte física aqui, mas a morte eterna, o juízo de Deus após essa vida. Ainda assim, os homens seguem fazendo o mal, promovendo o mal e aprovando que o mal seja feito nesse mundo. Dureza plena, total do coração. É isso que nós temos aqui, nesses versículos. Deixa eu destacar então alguns pontos aqui que são importantes. Volta aí, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Vamos pensar um pouco então sobre isso. A Bíblia diz que Deus entrega tais homens. A linguagem aqui, irmãos, é de reação em razão ao que o homem faz. O que a Bíblia está nos dizendo é que diante da negativa do ser humano de reconhecer Deus, diante da sua resistência vil, de fazer assim um passo, de reconhecer existe um Criador e eu preciso me devotar a Ele e servir a Ele, Deus entrega. E a linguagem aqui é de abandono, e é uma linguagem semelhante à relação de Deus com Israel na aliança com Moisés no Antigo Testamento, onde Deus se revelou e estipulou condições e disse: se vocês fizerem, eu abençoo.
se vocês rejeitarem, eu vou entregar vocês às nações inimigas. Esse vai ser o juízo. Ao sofrimento e à dor. E é a linguagem aqui. Deus criou o homem, diz, olha, me sirva. E o homem vai e diz, não quero. Eu não quero me devotar a Deus, eu não quero glorificar a Deus. Pois bem, o que a Bíblia diz aqui é que Deus então entrega, Ele abandona o ser humano àquilo que o próprio ser humano carrega. Observe, 24, entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O que a Bíblia nos diz aqui, quando fala que Deus entrega, e portanto esse juízo de Deus, dessa manifestação da ira de Deus, não é que Deus exerce alguma influência maldosa, ruim, para fazer com que o ser humano sofra nesse mundo. O que Deus faz é abandonar o homem à própria sorte do seu coração. É isso que Deus faz. Quando Deus restringe a sua atuação, a manifestação da sua graça, isso faz com que o ser humano avance profundamente por um caminho de maldade, de sofrimento. Porque o seu coração é assim. Então Deus abandona. E isso aponta para algumas coisas, irmão. Isso aponta para o fato de que o homem é pecador, que é a conclusão, esse cabal que ele vai nos conduzir até lá, meados do capítulo 3. O homem é pecador, ele tem em si próprio uma malignidade natural, uma corrupção, uma propensão ao mal. De modo que se Deus entrega o homem a si próprio, é isso que vai surgir da sua vida. O homem é pecador. É importante a gente entender isso porque nesse mundo que a gente vive, onde é dito assim, nós precisamos de criar convenções sociais, respeitar as diferenças, como se o ser humano pudesse por si criar coisas boas. Como se houvesse no ser humano uma capacidade natural de identificar o que é bom e de realizar o bem uns para com os outros. É um engano isso. E é por isso que fora do Evangelho você estuda todas as experiências de formação de sociedade humana. Todas. As que não foram afetadas pelo Evangelho, os princípios do Evangelho, são experiências que vão de mal a pior. Sociedades profundamente injustas, malignas. Porque quando o homem está entregue ao seu próprio coração, é apenas isso que se pode esperar. É isso que ele está aqui nos dizendo, nos mostrando. O homem é pecador, ele tem uma malignidade natural em si. E quando o homem se envolve com idolatria, essa propensão ao mal tem curso livre na sua vida. Porque observe, o versículo número 24 está na sequência do 23. O 23 diz, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, à concupiscência do seu próprio coração. A ideia aqui é que, diante do fato de que o homem escolheu rejeitar a Deus, então ele faz ídolos. Esses ídolos são de acordo com aquilo que é corruptível. Então, nesses ídolos, nessa religião, nessa prática de espiritualidade, ele vai encontrar ali apoio, às vezes incentivo, e muitas vezes ele não vai encontrar nenhum confronto contra as suas maldades. A idolatria, ela acaba incentivando essa propensão ao mal do ser humano. Quando nós estudamos a história, por exemplo, dos cultos pagãos antigos, dentro dos templos aconteciam as práticas de imoralidade das mais terríveis. Era ali diante dos ídolos. Isso não mudou. Continua assim. As expressões idólatras de um envolvimento do ser humano com espíritos falsos, entidades falsas, trazem isso. Se você pega, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, existe determinados cultos onde está ali uma entidade que é denominada como Umbagira, onde acontecem várias coisas imorais, promovidas, que são aprovadas. Quando então Paulo nos ensina isso e faz essa declaração, ele também está apontando, irmãos, para o fato de que as pessoas
se envolvem em diversos males que estão no seu coração. Elas estão seguindo sua vontade. Eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 81. Eu quero que você veja isso nas palavras de Deus, confrontando a condição espiritual do povo de Israel, que foi rebelde, que não quis glorificar seu Deus em determinado momento da história. Como que Deus agiu exatamente assim para com o próprio povo de Israel. Salmo 81. Leia comigo aqui, acompanha do versículo 8 ao 13. A Bíblia diz assim: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Israel, escuta, larga falsos deuses. Reconheça o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus que fez aliança com vocês e Moisés. Se prostre diante de mim, glorifica a mim, e não esses deuses falsos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Deus está fazendo um apelo. Me busca. Vem se alimentar e eu vou prover. Vou te orientar, vou te dar sabedoria. Versículo 12, versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Sufocaram a verdade. O que Deus fez? Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. É assim que Deus agiu com Israel. E é assim que Deus age com a humanidade como um todo. Como o Paulo está dizendo. Olha, venha, me reconheça, me busque, vai encontrar, será orientado. Ah, não quer? Então vai na teimosia do seu coração. Você é assim. Isso é você. O que você vai viver, o que você vai ver na sua experiência de vida, é você. É o seu próprio conselho. É um mal que provém de você próprio. E aí Deus diz ainda: se meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos. Ou seja, se as pessoas se devotassem a Deus, buscassem aprender de Deus, seria muito diferente. Aqui que o homem entregue, ou como que Deus então manifesta a sua ira? Versículo 24, o texto fala a imundícia. Versículo 26, a paixões infantes. Versículo 28, a disposição mental reprovável. Eu quero pensar então um pouco sobre essas coisas aqui. 18, ele diz que a ira de Deus se revela do céu. E aí nesse versículo ele nos mostra como que a gente pode ver então a ira de Deus já presente, se revelando do céu contra a humanidade. Na entrega da humanidade à imundícia, e essa palavra aqui se refere à impureza sexual. Algumas Bíblias, com a tradução mais moderna, já trazem isso, que Deus nos entrega à imoralidade sexual. E isso aqui é uma palavra assim, abrangente. Ela inclui diversas formas. Por exemplo, o adultério, a relação íntima com uma pessoa fora do casamento. Essa palavra se refere à fornicação, a relação íntima de uma pessoa com meretrizes. Há uma relação pré-casamento, entre namorados, entre noivos. Há a ligação de uma pessoa com pornografia. Imoralidade na área da sexualidade em geral. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que uma das maneiras de Deus manifestar a sua ira é entregar os seres humanos à imoralidade sexual. Em Colossenses capítulo 3, nós lemos assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem através disso. Quando o ser humano é entregue a essas coisas, já existe uma manifestação de ira sobre o ser humano. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Irmãos, vocês sabem que muitos dos problemas e dores na sociedade estão envolvidos com a vivência, a experiência desordenada da sexualidade. Quantas pessoas sofrem, famílias são destruídas por causa das práticas sexuais erradas, por causa dos adultérios, por causa de fornicação, de casamentos não vão adiante porque começaram mal, errado, antes.
porque jovens se entregaram, se usaram como objetos um dos outros antes do casamento. Isso traz marcas profundas. Isso produz uma degeneração, uma instabilidade, uma dificuldade de se criar relações de confiança. Uma série de males que surgem na experiência humana por causa dessa entrega a práticas imorais. E as pessoas ficam assim, mas se existe um Deus bom, por que tem sofrimento no mundo? Mas tem sofrimento no mundo por causa do ser humano que pratica essas coisas. Ele diz assim, eu não quero saber desse Deus que é bondoso. Então Deus diz assim, vai então viva, siga seus próprios conselhos. Veja toda dor e sofrimento que isso vai trazer sobre você. Essa é a manifestação da ira de Deus já no mundo. Hoje, irmãos, Deus poderia acabar com isso. Um dia Ele vai fazer isso. Um dia Deus vai trazer juízo e criar novos céus, nova terra onde habitam justiça. E os seres humanos vão viver e interagir uns com os outros sem nenhum conflito, sem nenhum tipo de dor, porque Ele não terá mais pecado. Deus um dia vai fazer isso. Ele podia fazer isso já, mas Ele não faz. Ele está manifestando sua ira. É uma manifestação da ira de Deus, essa realidade que nós vivemos no mundo. Qual a consequência direta disso? É o que ele está trabalhando quando ele termina aí o texto, dizendo, no versículo número 24, assim, para desonrarem o seu corpo entre si. Desenvolver práticas imorais, irmãos, não traz proveito algum, irmão. Não há glória realmente, não há nada de digno nesse tipo de vida. As práticas imorais, na verdade, são pessoas usando umas às outras. Elas refletem relações humanas onde o amor é inexistente. O amor, que é a busca pelo bem do outro, ele é inexistente ali. Porque se você quer o bem do outro, você vai querer viver aquilo, talvez, com a outra pessoa, dentro de um contexto onde aquilo será abençoador para ela. Então, o que acontece é que as pessoas desonram o seu próprio corpo. Elas vivem uma relação sem amor, de uso interesseiro, de falta de compromisso. São objetos. Objetos uns dos outros. É isso que a moralidade faz. Nos leva a ser defraudadores dos outros. Vocês conhecem o texto de Tessalonicenses 4, onde o apóstolo Paulo chama a atenção aos crentes. E ele diz assim... Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ou seja, não se aproveite do outro. Porque quando isso acontece, é porque alguém está com egoísmo, com interesse próprio, se aproveitando do outro. E é por isso que traz dor e sofrimento. É isso que acontece, o homem desonra o seu corpo. Mas vamos ver mais. Aqui o homem é entregue, o que Deus usa para manifestar a sua ira. Outra coisa, são as paixões infames. A Bíblia diz aí no versículo número 26, que Deus entrega os homens às paixões infames. Como é que isso se expressa? O resto do versículo diz: em práticas sexuais e relações íntimas contrárias à natureza. Observe, Romanos 1,26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, ou seja, aquilo que é repulsivo. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Ele fala aqui então de paixões. Paixões significa desejos, vontades. Mas ele fala que são infames. Ele as caracteriza. Infame significa que não são santificadas, que não são moralmente aprovadas, que são vergonhosas, são infames. Não deveriam ser faladas, receber louvor.
Estas se expressam no comportamento sexual, que ele descreve aqui como contrário à natureza. Isso é muito importante você observar, certo? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que isso quer dizer? Significa, irmãos, que a natureza indica o modo natural das relações íntimas entre dois seres humanos, que é entre um homem e uma mulher. Aqui, portanto, a Bíblia está falando que homossexualismo, lesbianismo e qualquer outro tipo de relação íntima que não seja entre um homem e uma mulher, que isso é contrário à natureza e, portanto, pecaminoso. Observe, segundo a Bíblia, existe um modo natural. Como Deus fez, a maneira como Deus estabeleceu as coisas naturalmente, a forma como Deus nos criou, já nos indicam, nos orientam para isso. Macho e fêmea, homem e mulher, Gênesis 1:27 criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Isso aqui é uma lição natural. Deus poderia ter criado diferente. Teria. Mas ele fez homem e mulher. Ele ter criado umas coisas que, longe desse padrão, seriam bizarras, mas dois seres que tivessem ambas as opções de sexualidade ali na sua. Deus não fez assim. A Bíblia está dizendo que o modo como Deus escolheu fazer já nos indica a maneira correta onde um homem interage com outro ser humano na área da sexualidade, um homem e uma mulher. Existe um modo natural, de acordo com a natureza. Mas nós temos que pensar que existem pessoas que têm uma atração por pessoas, do mesmo sexo, que gostam sim, e realmente querem viver isso. Irmãos, a Bíblia não está negando que isso existe, não. Você observe que Paulo diz que o ser humano é entregue a paixões infames. Tem pessoas que têm paixões mesmo, mas que são infames. Tem um desejo mesmo. Isso é real. Uma realidade triste, mas é real. O ponto é, elas são infames, vergonhosas, estão contrárias ao modo natural como esta área da vida deve ser exercida diante do Senhor que nos criou. Então elas não são dignas. Elas não devem ser vividas. Elas são infames. Mas isso é muito cruel. É você lutar para fazer o que é certo. É importante a gente pensar isso, porque hoje tem pessoas que usam esse raciocínio para defender pedofilia. Já tem. Isso vai se tornar cada vez mais comum na nossa sociedade. É o próximo passo. Não, mas eu tenho desejos por pessoas de 10 anos, 12 anos, 13 anos. Então está justificando? O seu desejo justifica você realizar determinados atos? É isso que tem sido usado. Tem pessoas que têm desejos por outros do mesmo sexo. Então justifica? Não justifica, é errado. Essa é a postura bíblica e deve ser a maneira como o cristão se expressa. Então a verdade é que é preciso reconhecer que existe um modo certo e se arrepender se as paixões levam as pessoas às práticas que não estão de acordo com aquilo que a natureza indica. Qual que é a consequência direta e imediata disso? No final do versículo 27 ele diz assim: e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa prática, irmãos, tem repetidas vezes se tornado na história uma colheita de amargura para as pessoas que se envolvem. De fato, a pessoa recebe em si mesma uma punição. É promovido por esse movimento de construção, de convenção social, uma ideia de que esse tipo de atividade sexual é uma expressão de felicidade.
Nossa, essas pessoas que têm esse modo de vida é uma maravilha. Ou é passado, né, nas séries, nos filmes, nas novelas, o seguinte quadro: a vida das pessoas que têm esse modo de prática sexual é uma alegria tremenda. Essas são as pessoas assim, mais felizes da sociedade, ou são muito tristes, muito infelizes por culpa da sociedade que não as aceita. Nunca fala assim que existe nelas uma culpa. Elas estão seguindo o seu coração e colhendo em si mesmas a merecida punição do seu erro com as infelicidades que tem. E a gente precisa de pensar isso até para falar com os nossos jovens, porque eles vivem nesse mundo onde é alardeada essa suposta felicidade. As conversas dos especialistas, o que há de errado nisso? Uma pessoa, uma vida como qualquer outra, tem que ser aceita, respeitar a diferença. Isso é muito maravilhoso. São pessoas boas, etc. As rodas seculares. Ambiente escolar, mas a garotada nossa, para eles já está tudo normalizado devido a essa construção que tem sido feita na sociedade. Mas engano. Que a ira de Deus se manifesta ao entregar as pessoas a isso, deixar que elas sofram por causa disso. Essas práticas têm acarretado culpa pesada sobre a consciência das pessoas. Eles não falam. Há um tempo atrás, no Brasil, foi tentado criminalizar a atuação clínica de psicólogos que tratavam de pessoas tentando se livrar disso. Ou seja, tem gente infeliz demais com isso, procurando até a ajuda da psicologia. E em vez da sociedade, ao menos conceder liberdade, eles começaram a criminalizar psicólogos que, de algum modo, tentassem ajudar pessoas que estão percebendo o seu erro, as consequências do seu erro. Pessoas com uma consciência pesadíssima. Eu conheço gente que vive essa prática e a sustenta à base de remédios pesados. E que quando fica 2 dias sem, fora de si, você fica muito depressivo. Muito. As pessoas que vivem isso vivem insatisfação constante. É só você parar para observar. São pessoas que não estão satisfeitas com a vida de fato. E essa insatisfação se manifesta de várias formas. Uma delas é na própria busca por tratamentos e procedimentos médicos para gerarem alterações físicas, seu próprio corpo, na sua função hormonal. E isso acarreta problemas sérios também. Você faz uma pesquisa sobre isso, tem muitas pessoas submeteram a procedimentos médicos para tentar satisfazer um coração insatisfeito. E esses procedimentos geraram disfunções e vários outros males. Se você quiser, depois faz uma pesquisa sobre destransição. Que são pessoas que fizeram aquelas cirurgias de mudança de sexo e estão profundamente arrependidas. E se submeteram a tratamentos hormonais e estão profundamente arrependidos por causa de consequências que aquilo trouxe sobre elas. Eu sugiro um documentário para vocês. Tem no YouTube. Você pode pesquisar lá assim, o que é ser uma mulher. Tem várias coisas que são tratadas lá, entre elas tem um depoimento de uma mulher que fala como que ela foi levada a esse processo, nunca foi dito a ela as consequências que aquilo teriam e tudo que ela sofre em decorrência de ter entrado naquela situação. É disso que a Bíblia está aqui falando. Além disso, existem também doenças que têm sido adquiridas e disseminadas em maior proporção entre pessoas que se envolvem com essas práticas. Seria do mesmo sexo. Isso é fato. Existem estatísticas sobre isso, mas isso não é aventado, isso não é anunciado. O movimento, das várias cores, eles não colocam isso para as suas campanhas. Isso é ocultado, omitido. Porque é muito comum a variação de parceiros. Porque existe uma ausência de compromisso, de fidelidade, existe uma insatisfação e a pessoa está sempre buscando uma experiência diferente, melhor.
atender a essa insatisfação, e a coisa vai só piorando, e ela vai se expondo a coisas e situações cada vez piores. E é isso que a Bíblia está dizendo quando declara assim, recebendo em si mesmos. A pessoa colhe. É consequência do que ela escolhe. A merecida punição do seu erro. E isso é já. É nesta vida, enquanto vive aqui, irmãos, isso é muito sério. Eu sei, conheço gente assim, você vê que é uma vida assim, muito triste. Estado de tristeza da alma de uma pessoa. A dependência de situações improvisadas, superficiais. É muito triste. Mas vamos olhar o 28. Aqui o homem é entregue, né? O que Deus usa para manifestar a sua ira. Outra manifestação da ira de Deus é a entrega a uma disposição mental reprovável. E o que isso acarreta? Sério, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que Deus faz, então, entrega ao homem a disposição mental dele, que é reprovável. A disposição tem a ver com os nossos pensamentos, com a propensão da nossa mente, a nossa maneira de avaliar as coisas. E a Bíblia está dizendo que ela é reprovável por si, porque foi corrompida pelo pecado. E o que acontece quando pessoas seguem suas vidas orientadas, guiadas por uma disposição mental reprovável? O texto diz que eles praticam coisas inconvenientes. Ou seja, o ser humano faz coisas que ele não devia fazer. Coisas que trazem mal e sofrimento sobre sua vida e sobre a vida dos outros. E aí ele vai descrever uma série de vícios e maldades. E eu quero que você observe algumas palavras. Versículo 29 ele fala assim, cheios. Depois ele fala assim, possuídos. Versículo de número 29 ainda, possuídos de inveja. Depois, no final do versículo 29, ele diz, sendo difamadores. A disposição mental reprovada do ser humano faz com que o ser humano esteja cheio. Cheio é tomado. Tá? Tomado pelo quê? Injustiça, malícia, avareza e maldade. Um ser que é tomado por injustiça, malícia, avareza e maldade vai fazer coisas boas no mundo? Vai conseguir interagir de maneira positiva com outras pessoas do mundo? Não. Ele é cheio disso. Na verdade, ao viver, ele vai reproduzir na sua vida injustiças, malícias, avarezas e maldades. É isso que o ser humano faz. É por isso que a gente torna a vida um inferno uns para os outros. Se você observar bem, o problema do ser humano, em geral, tem a ver com a sua convivência com os outros. Possuídos de inveja, possuídos, tomados. Um ser que é tomado por inveja. Homicídio, ou seja, o desejo pelo mal do outro, a disposição para o mal do outro. Nós somos capazes de odiar uma pessoa. Possuídos disso, de contenda, de dolo, de malignidade. Você acha que nós vamos conseguir ter assim, boas relações? Por que existem contratos no cartório? Por que existe um sistema judicial em todas as sociedades para, de algum modo, regular as relações humanas, os acordos, as trocas comerciais? Porque o ser humano é possuído de dor. Se não tiver algo que o restringe, ele o tempo todo tenta levar vantagem sobre o outro. É assim o ser humano. Ele é possuído de inveja, ele quer aquilo que ele vê no outro, e ele está pronto, às vezes, a matar, a ser homicida, para ter, para tomar, para possuir aquilo que é do outro. Conflitos, contendas, a causa das guerras. Eu quero dominar aquele recurso natural, eu quero ter aquela posição na geografia do mundo que é estratégica. Conflitos, a maldade, a malignidade. Sendo, nós somos o homem sem Cristo, sem o Evangelho. Quando ele rejeita o conhecimento de Deus, ele entrega a sua própria natureza, que é de difamador, caluniador, aborrecido de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de males, desobediente aos pais, insensato, pérfido, sem afeição da próxima misericórdia.
Nós somos assim. O homem sem a mudança que o Evangelho faz no coração fica sujeito a isso, porque isso é o coração humano. Nós difamamos, nós caluniamos, nós nos levantamos contra Deus. Não é? Pessoas se ousam levantar. Se existe um Deus, como que ele pode agir assim? Deus não deveria fazer isso comigo. O homem é assim. Insolente. Soberbo. Inventor de males. Como que o ser humano usa a sua mente para criar maldades e aprofundar maldades? Caim matou seu irmão uma paulada no campo. De lá para cá o ser humano tem aperfeiçoado maneiras de matar com crueldade os outros. Você fica assim horrorizado. Como inventor de males. Inventor de esquemas para se dar bem sobre os outros, para burlar o governo, para conseguir verbas. O homem é inventor de males. E as pessoas assim acham, não, nós vamos construir uma sociedade melhor, se nós todos votarmos aqui no progressismo, etc., nós vamos conseguir um Estado justo, não uma burocracia perfeita que se controla, se ajusta. Inventor de males. Tudo ilusão. Desobediente aos pais. Educar filhos não é fácil. Existe uma realidade onde há rebeldia dos filhos, você tem que contornar aquilo com amor, com firmeza. Está no coração do ser humano. Isso não é só na infância. O ser humano cresce, ele se torna assim, rebelde contra autoridades e produz muitos males por causa disso. Sem misericórdia. Não há piedade no ser humano. Mas há muitas pessoas, muitas organizações que vão ajudar pessoas no Vale de Jequitinhonha, na África. O que há são resquícios da influência do Evangelho em uma cultura. Estuda o Império Romano antes de Cristo e do Evangelho chegar lá. Não existia misericórdia, não. Estuda a cultura do Japão até tempos recentes, Primeira Guerra Mundial para trás. Não existia misericórdia, não. O ser humano é sem misericórdia. Essa ideia de você ver alguém, você tentar ajudar. Jesus começou a dizer isso, parábola do bom samaritano. Deus, quando se revelou a Israel, disse assim, cuida dos estrangeiros. Porque as nações não cuidam. Os homens veem alguém em posição de vulnerabilidade, eles caem em cima, se aproveitando. Isso é o ser humano, todas essas mazelas da vida, isso é o juízo de Deus que já está revelado no céu para os seres humanos. Tiago já disse, quando escreveu o seu epístola, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde serão os prazeres que militam na vossa carne. Está lá. A raiz do problema está na carne, no pecado. Nós somos assim. Essa é a experiência de sofrimento que os homens vivem. Realizam mal um com o outro. É uma manifestação do juízo da ira de Deus sobre o mundo. Mas isso não é tudo. Essa é uma manifestação futura da ira de Deus. Até agora ele falou da ira que se manifesta, presente. Mas no 32, Paulo diz ainda assim, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte como os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A Bíblia está dizendo nesse versículo aí que as pessoas sabem que cabe a elas uma retribuição que ele virá. Já existe uma realidade onde a ira de Deus está sobre o mundo, por isso que o ser humano vive todo esse sofrimento, porque ele está entregue ao seu próprio coração. Deus tem deixado isso rolar. Que o homem perceba a sua maldade e receba um juízo sobre isso. Mas existe também uma realidade onde uma ira futura virá, uma retribuição virá. E a Bíblia está dizendo que as pessoas sabem disso. Nós vamos ver isso mais para frente, mas olhem, é muito claro, Paulo diz, conhecendo eles a sentença de Deus que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Como que eles conhecem? Por causa da revelação de Deus na natureza. É óbvia. Se existe um Deus que me criou, e eu me rebelo contra Ele, então Ele vai retribuir, vai agir com justiça contra mim. Vai vir uma retribuição.
E você vê isso na história religiosa. Se você fizer um estudo de religiões comparadas e perceber se algumas coisas comuns, você vai ver que toda religião humana guarda o conceito de que sim haverá uma retribuição. Porque o homem sabe disso, ele confia. Se você pegar, por exemplo, na mitologia grega, eles tinham a ideia do mundo dos mortos, do Hades, aí tinha assim, partes destinadas ali a ir as pessoas que tinham menos culpa de vida. Todos eles, se tinha partes que eram assim, profundas, de dores, sofrimentos e agonias terríveis, até o Tártaro, que é assim, a retribuição por grandes males. O ser humano sabe que vai ter uma retribuição. Deus, seu Criador, não vai deixar isso assim por nada. E Paulo está dizendo que eles conhecem a sentença de Deus, que são passíveis de morte. Mas eles continuam fazendo e aprovando o que fazem. Ou seja, não há arrependimento. Na verdade, há resistência e dureza de coração. Eu queria encerrar aqui destacando algumas coisas, irmãos. Primeira delas, de acordo com a Bíblia, relações íntimas contrárias à natureza é pecado. De acordo com a Bíblia, heterossexualidade é o padrão correto para o ser humano quanto à prática sexual. De acordo com a Bíblia, o padrão correto para a prática sexual tem a ver com aquilo que a natureza indica. Um homem, uma mulher. E assim, não tem como fugir. Nos dias eu estava vendo um documentário que estava falando sobre a exumação de alguns corpos de civilização antiga. Sabe como é feita a classificação dos esqueletos? Masculino e feminino. Não tem como você fugir. A estrutura da pele, esses ossos que de caixa do olho. Não tem como. Existe um modo natural, de acordo com a natureza. Está indicado na natureza. Então, o que é santo? O que é aprovado por Deus? Relações segundo o modo natural, um homem e uma mulher. Ou a não relação. A preservação de um envolvimento em práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo. E a função, então, da igreja é pregar isso como pecado, chamar as pessoas que estão envolvidas com isso ao arrependimento e anunciar que, como todo pecado, há esperança em Cristo, há salvação. É isso que a igreja deve fazer. Essa ideia de que, não, a igreja não pode falar que não está sendo homofóbico. Isso é um discurso, é uma construção social que está sendo feita. A igreja não incentiva, não estimula, a pregação do evangelho não estimula violência contra essas pessoas, ao contrário. Contra isso. Eu morei em São Paulo, eu lembro que teve uma época que aconteceu lá alguns espancamentos de travestis ali na rua Augusta, no jornal. Nós somos contrários a isso. Um bom cristão, seguindo Jesus Cristo, ele jamais vai fazer um negócio desse ou provar uma coisa. Ao contrário, ele vai pregar. Olha, a graça, a salvação em Cristo, até para isso. E significa, irmãos, quando nós entendemos isso aqui na Escritura, que a responsabilidade moral do crente não apoiar que esse tipo de conduta seja normalizada e imposta sobre a sociedade através de leis. Como cidadãos, é responsabilidade, é dever moral dizer assim, olha, isso não. Nós reconhecemos essas pessoas, seus direitos civis como os nossos, mas impor isso, através de leis, como práticas, estimular na sociedade, principalmente a escolas, a crianças, etc. A gente não apoia isso. Nós somos contrários a pessoas que estão se colocando para a vida pública e que aprovam essas coisas. Imoralidade sexual é pecado. Adultério, fornicação, prostituição, pornografia. Quero dizer para você que está me ouvindo, não brinque com essas coisas, não pense que está tudo bem, não se entregue a práticas imorais antes de você casar-se. Não faça isso. Não defraude. Não se aproveite da sua noiva, do Senhor, do seu namorado, do seu namorado. Você vai desonrar o seu corpo, o corpo de alguém. Isso traz prejuízo. Isso traz consequências.
Eu disse para vocês que Paulo escreveu no versículo número 16 que ele não se envergonha do Evangelho. No versículo 17 ele fala, no versículo 16, que ele é o poder de Deus para a salvação. Por que nós precisamos de salvação? A salvação oferecida no Evangelho. Diante do que ele escreveu até agora, ele vai mais adiante no capítulo 2, mas até agora no capítulo 1. O homem que nega dar glória ao seu Criador. O homem que nega dar graças ao seu bendito e misericordioso provedor. E que se envolve então com idolatrias e práticas reprováveis, paixões infames, traz toda a sorte de dores e sofrimentos para a sua vida, para a vida de outras pessoas, torna a experiência desse mundo aqui muito terrível e que é possuído de uma série de coisas malignas, que é difamador, belicoso, conflituoso, que é cheio de injustiça. Existe alguma esperança para esse homem em qualquer coisa que ele possa fazer? Não. É a resposta óbvia. O homem não tem em si mesmo nenhuma esperança. Somente no Evangelho. Ele precisa de salvação, ele precisa de ser resgatado. E é por isso que Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para isso. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Você quer mudar pessoas? Você quer que pessoas tenham um viver mais ameno nesse mundo? Você quer que pessoas sejam livres de consequências dos seus pecados nesse mundo? Você tem que pregar o Evangelho para as pessoas. Irmão, existe hoje uma coisa tentando se cativar a mente dos cristãos, que é a ideia de levar a igreja para realizar causas sociais e trabalhar por justiça social. Isso é um engano de Satanás. A função da igreja é pregar o Evangelho. Através do Evangelho, nós saímos sob a ira de Deus. E embora ainda vivamos nesse mundo repleto de maldades, que são consequência da entrega de Deus, de pessoas às suas mazelas, aos seus corações, mas nós começamos a nos afastar e quebrar essas influências na nossa vida. E se você pensar bem, só uma vez, veja a vida de uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família, que conheceu a Cristo de verdade no Evangelho 10 anos depois. A vida dele está bem mais estabilizada, bem mais tranquila, bem mais amena do que outras pessoas que prosseguiram no mesmo caminho. Isso é fato. Isso é fato. Então a esperança, ela está no Evangelho, somente no Evangelho, na justiça de Deus providenciada no Evangelho. O homem não poderá fazer justiça por si. Ele está entregue. Então a gente não pode se envergonhar do Evangelho. A única salvação está em pregar essa mensagem, anunciar Cristo para as pessoas, chamar as pessoas ao arrependimento e a confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a única solução. Deus nos dê sabedoria e firmeza para guardar. Vamos ficar de pé.